Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tokufanático, Tokufanático no singular. Por favor, não confunda, leia direito. Depois de um longo e tenebroso inverno, voltando a produzir vídeos aqui para o meu canal, vamos ver se vocês gostam desse, se esse formato aqui der certo, e não estou falando do formato MP4. Se esse formato der certo, a gente volta a fazer e continua a fazer mais vídeos com uma pegada parecida. E o vídeo de hoje fala sobre a primeira atriz que interpretou a Yellow 4 em Bioman. Vocês conhecem a história, né? E a verdade é que em japonês você encontra muitos vídeos e entrevistas dos atores da série e de outras pessoas também trazendo informações e até algumas teorias que aparentemente, pelo que eu notei, os fãs brasileiros não têm acesso a esse detalhamento. Então eu resolvi fazer esse vídeo como uma espécie de um compilado de todas as informações disponíveis na internet sobre o caso. Vocês vão ver que esse vídeo não responde tudo, na verdade ele não responde quase nada, mas traz bastante informação, as informações que são possíveis de se obter no meio da dúvida de o que é que realmente aconteceu para que a atriz abandonasse as filmagens de Bioman. Vamos lá. Põe a vinheta e vamos começar. Não tem vinheta. Bom, não importa. Então vamos lá. O que acontece? As informações, que se tem é que os episódios de 7 a 9, 7, 8, 9 de Bioman já estavam gravados, filmados e etc, né? E a série, assim como a maioria das séries da época, e acho que até hoje, tinha o que eles chamam de afro-recording, que é a gravação de voz depois. Você filma as cenas e não capta som de nada, e depois colocam-se sons, efeitos, e depois se vai para o estúdio e cada ator redubla aquilo que foi feito, ou dubla aquilo que foi filmado pelos switch actors. Então foi filmado do episódio 7 até o 9, e faltava fazer então o afureco, que eles chamam, que era dublar esses 7 episódios aí do 7 ao 9. O que se sabe é que um dia antes da atriz, da Yellow 4, a atriz chamada Yuki Yajima, antes dela meio que sumir, ela teria dito ao diretor da série num tom de brincadeira, que ela iria cabular a gravação. Eu não sei no seu estado como é que você chama isso, esse ato de faltar, de propósito, cabular, eu acho que é um verbo que todo estado no Brasil entende. No original japonês é saboru, que é faltar de propósito mesmo a gravação, E o diretor meio que achou que era brincadeira, falou que estava tudo certo. E no outro dia realmente ela não apareceu, Era o dia em que haveria essa dublagem, dos episódios 7 ao 9. E inclusive os outros 4 protagonistas da série estavam ali num café perto do estúdio, ali tomando um chazinho, alguma coisa assim. E no começo até acharam que se tratasse de um atraso, que era até comum por parte daquela atriz, da Yuki Yajima. Mas de repente chegou um dos diretores ali, assistente de direção da série, e falou: hoje não tem gravação. E aí eles foram meio que dispensados, E o que se segue depois é que 2 ou 3 dias depois a atriz não deu mais satisfação e literalmente sumiu, Ela sumiu. Existem as informações aí nos meios de comunicação tokusatsu no Brasil de que ela teria brigado com alguém, etc, etc. E não se sabe se isso aconteceu ou não, mas ela sumiu, Em nenhum momento, pelo menos no relato dos atores, dos demais atores da série, em nenhum momento ela teria discutido com alguém publicamente. Se aconteceu, foi ali individualmente, porque ela simplesmente não apareceu mais, E sumiu, E aí, nesse sentido, até porque também o ritmo de gravações era apertado, teve que se tomar providências, claro, para que a ausência dela fosse suprida, E aí tem algumas histórias curiosas, O ator que fez o azul, o Blue Tree, o Akito Otsuga, ele era da JAC, da Japan Action Club, assim como a atriz da Yellow. E ele ficou meio com medo, que a agência de dublês acabasse sendo meio que responsabilizada por isso.
e que ele acabasse sendo demitido por isso, né? Então ele conta meio dando risada que quando ele viu o nome dele no roteiro dos próximos episódios, ele ficou bem aliviado. Desculpe. Dito isso, né? Fora isso, também houve o sentimento normal dos outros atores, né? E envolvidos na produção de pensar por quê? O que aconteceu, né? Por que ela fugiu, sumiu? O que aconteceu, né? E até um certo receio de que o programa fosse acabar, né? Não acaba, não vai ter mais. Ué, o que vai fazer agora, né? Mas isso acabou não acontecendo e foram feitas, obviamente, algumas adequações, né, no roteiro para que a história não seguisse, né? Então a primeira providência foi chamar uma dubladora uma dubladora famosa, né, que tinha uma voz mais ou menos parecida com a da atriz da Yellow 4 para fazer a dublagem dos episódios 7 ao 9 e também depois do episódio 10, né, em que ela morre. Essa dubladora, inclusive, é a Mayumi Tanaka, né, que é uma dubladora muito famosa até hoje no Japão, que dubla o Luffy, né, do One Piece, o Kuririn do Dragon Ball Z, então ela é muito famosa e ela que foi chamada para esse papel nessa dublagem desses episódios. E aí, conforme todo mundo sabe, foram feitos novos episódios para apresentar essa nova Yellow 4, né, que são os episódios ali, o 11, o 12, o 13 e o próprio episódio 10. Ele originalmente não seria o da morte da Yellow 4, seria o episódio que depois acabou virando o episódio 15, eu já vou falar mais sobre ele. Então foi escrito às pressas ali um episódio 10 com a morte da Yellow 4, que todo mundo lembra, todo mundo sabe, não aparece ela destransformada em momento nenhum. E aí você tem o episódio 11, que apresenta a nova heroína, o 12 depois de novo, e etc, etc, etc. O episódio que seria o 10, na verdade virou o 15, que é o episódio Juramento das Guerreiras, que é um episódio que tem um monstro espalhando uma doença. E inclusive a atriz que faz a Pink Five, né, a personagem dela, ela fica no hospital investigando e tal. E tem uma história engraçada sobre esse episódio, porque no episódio 14, na prévia para esse episódio 15, tem uma cena que a atriz, que a personagem Yellow 4 dá um tapa na cara da Pink Five, ambas destransformadas. Porque a Pink Five tá desanimada e não sei o que, eu falei, e a outra, né, a Yellow 4 dá um belo tapa motivacional na cara. Só que esse roteiro, dessa forma, com esses acontecimentos, ele já tinha sido escrito, lembra, para ser o 10, levando em conta a personalidade da primeira Yellow 4, que era mais agressiva, mais vamos lá e não sei o que e tal. Então, inclusive, diz a lenda, isso não é confirmado, mas não houve uma audição para que ela fizesse a personagem de Yellow 4, né, a Yuki Yajima. Ela foi convidada, né, para fazer, e a personalidade da personagem foi construída até meio pensando nela. Então, por isso, essa cena do tapa na cara foi escrita originalmente pensando na atriz e na personagem na primeira Yellow 4. A segunda Yellow 4 tinha acabado de chegar e ela tinha uma postura muito amigável, então não fazia sentido ela dar um tabefe na cara da outra. Então, no corte final do episódio 15, se você assistiu o episódio 15, a cena do tapa na cara não aparece e ela foi trocada por uma cena que no final acaba indo para o final do episódio, em que as duas apertam as mãos, mostrando que a segunda Yellow 4 era muito mais boazinha e etc, 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 né? Também existe um comentário, né, dos atores em algumas entrevistas falando um pouquinho sobre o clima, né? O clima de bosta que foi gravar o episódio 10, né? Porque tem a cena em que a Yellow 4 é enterrada, transformada ainda, né? Sem se destransformar e tal. E aí o pessoal conta, né, que até foi engraçado porque o ator, o personagem, né, o Red One, trazia o corpo dela, né, nos braços aí para colocar no chão. E aí o Sweet Hector, que tava fazendo a cena, né, reclamava que era pesado o corpo para trazer e colocar ali no chão para fazer o, entre aspas, enterro. E que
no meio da cena ali, da gravação, foi uma coisa assim meio... Tipo, eles ficaram imaginando, mas cadê ela, né? Cadê a atriz da personagem que nós estamos tendo? Cadê ela? Né? Tipo, será que aconteceu alguma coisa? Então ficou um clima bem bosta, como em qualquer enterro, durante o processo dessa gravação, né? E agora, dito tudo isso, existe uma teoria sobre o que pode ter acontecido, além de todas as outras que vocês já conhecem. E depois que eu contar qual é essa teoria, eu vou dizer para vocês por que aparentemente ela não procede. E antes que você pergunte, mas então por que você está dizendo que tem a teoria se você mesmo não acredita nela? Para você saber que existe, eu vou te explicar por que eu acho que ela não procede. E aí, se você ouvir falar sobre isso, você já tem os motivos para não acreditar nisso. Ou para acreditar, foda-se, né? A decisão é sua. Existe uma teoria na internet, que entre alguns japoneses, que envolve uma atriz e também atriz, né, de luta, né, do Jack, né, do Japan Action Club, chamada Etsuko Shihomi, tá? Essa atriz, ela que também fazia cenas de ação, ela participou de vários episódios de Kikaider e também do episódio 3 do Jaka Dengekitai, tá? E essa atriz, ela, enfim, trabalhava no Jack e ela era muito querida pelo líder do Jack, né, o Chiba, Sony Chiba, como queira. Na verdade, o verdadeiro nome dele é Chiba Shinichi, mas ok, né? Inclusive o Chiba Sony tinha planos, né, quando ele estava envelhecendo, de deixar que ela meio que o substituísse, que meio que herdasse a liderança do Jack de tão boa que ela era, né? Mas assim, a parte podre da coisa é que o próprio Chiba conta numa entrevista, faz alguns anos, né? O Chiba morreu de Covid faz algum tempo, mas antes disso, que não teria como ele contar depois de ter morrido, eu acho, pelo menos, ele conta numa entrevista que, conversando com ela no começo da carreira, ele teria dito para ela que ela era muito boa, mas que faltava para ela uma coisa, que era a feminilidade, né? Até porque se faz muita cena de ação, perde um pouco, né, daquela graça, daquela doçura, e os japoneses associam muito feminilidade com doçura, com gentileza, até com uma certa fragilidade. E ele diz na entrevista com todas as letras que ele falou para ela: te falta feminilidade, tire a calcinha. E na entrevista ele conta: eu falei isso, hoje seria assédio sexual, mas na época não era. E daí ele viu que ela ficou em choque e explicou que a partir do momento que ela faz isso, gera uma certa timidez nela, ela se sentiria mais tímida com essa situação, e essa timidez geraria ali uma coisa mais fofa, uma coisa mais kawaii, né? E essa dose de feminilidade poderia criar uma empatia maior com o público, né? Isso ele conta com todas as letras numa entrevista. E a teoria é que Bioman é de 84, em 85, um ano depois de Bioman, essa atriz, ela teria saído do Jack, né, a Etsuko Shihomi, para conduzir a sua carreira de forma independente. É comum, né, até hoje, artistas, depois de um tempo, abandonam as suas agências e tudo mais para conduzir a sua carreira de forma mais independente quando já estão experientes, né, já têm as manhas da coisa toda. E existe uma teoria da conspiração que diz que talvez a atriz que fez a Yellow Fora, a primeira, Yuki Yajima, ela possa ter saído, abandonado, sumido, largado por ter sofrido algum tipo de assédio parecido do pessoal do Jack, seguindo os passos da Etsuko Shihomi, que eram muito amigas, muito próximas. Eu acho um pouco estranho, porque embora eu já tenha visto em mais de um lugar essa teoria da conspiração, a verdade, né, é que o Chiba Sony teria dito isso para essa Etsuko Shihomi no começo da carreira dela, provavelmente ali nos anos 70 ainda, e só depois ela saiu do Jack, 10, 11 anos depois de ter feito vários trabalhos. Então só faria sentido que ela se sentisse assediada e saísse por causa disso se isso tivesse se repetido, o que não há relatos, né? Então por que a atriz do Bioman sairia
em 84, né, da coisa toda, se antes disso é que poderia ter se sofrido algum tipo de assédio à sua amiga. Então as datas meio que não batem e também não há provas, não se sabe, né? A última informação dita por pessoas ligadas ao meio do Tokusatsu é que a atriz, e finalmente vamos responder, né, a dúvida desse vídeo, a atriz Yuki Yajima, então, ela teria sido vista trabalhando num restaurante, alguma coisa assim, na província de Chiba. Não confunda o nome Chiba, do Chiba Sonic, que é um nome próprio, com a província de Chiba. Província de Chiba que é onde fica o aeroporto de Narita, onde você provavelmente desembarca quando vai para o Japão. Tá? Então ela teria sido vista alguns anos atrás trabalhando normalmente, deixando a vida artística e trabalhando normalmente na província de Chiba. Mas essa também não é uma informação muito detalhada e também não é uma informação confirmada, né? Dizem que foi, mas quem viu, quem diz, não tem gravação de ninguém dizendo. Então não se tem essa certeza. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Na verdade é o vídeo daqui a alguns dias, porque eu tô gravando hoje, mas só vai ao ar daqui a alguns dias, mas enfim, vocês entenderam. Falando sobre o que se sabe, né, o que é fato da Yellow 4, da primeira Yellow 4, ela assumiu, fato indiscutível, e o que é teoria, o que se fala, o que se especula, e um pouquinho dos bastidores da coisa toda, como foi um pouquinho antes e um pouquinho depois. Deixa um comentário dizendo se você gostou desse tipo de vídeo, desse formato que traz curiosidades, né? Curiosidades que quem fala japonês consegue encontrar no YouTube, quem não fala já não conseguiria. É isso, deixa um comentário e tá bom?